Olá pessoal, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu quero passar para vocês como é que se faz a área de um lago, açude ou lagoa, quando ela é irregular, utilizando o software livre GeoGebra. Pessoal, nos ajudem aí, se inscrevam no canal, está aqui o link. A gente agradece, porque daí a gente pode trazer mais novidades para vocês. Inicialmente, eu quero explicar, do ponto de vista prático, como deve ser feito a tomada de pontos para fazer o desenho do seu lago e depois a gente usar no GeoGebra lá. Você deve ter um papel quadriculado, compra aí na Calunga, qualquer papelaria. Você vai lá com uma prancheta, papel quadriculado, peça a ajuda de duas pessoas e você inicialmente você vai ter que ter duas linhas de pescador, um pouco grossa, né? E você vai fazer dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E tem que estar no esquadro. Então você prende o começo da linha num certo ponto, estica bem até o outro ponto que compreenda o teu lago, né, ou lagoa, e de 5 em 5 ou de 1 em 1, dependendo no teu tamanho, pegue uma fita crepe e marque cada ponto e vá escrevendo a numeração que representa aquele ponto ali. Então, por exemplo, 5, 10, 15. Faça isso para o eixo X, faça isso para o eixo Y. Não esqueça de estar no esquadro, hein? Aí você vai até o ponto mais à esquerda, próximo do eixo X, e coloque lá um bambu, que ele tem que estar perpendicular a você. Então você encaixa ele, dá uma forçada assim, ele fica em pé, tem que estar bem perpendicular. E daí você pede para quem está no eixo X, olhando para aquele bambu em linha em perpendicular, qual é o valor que ele está lendo ali. Lógico, ele não vai ler, porque se tem a marcação 5, 10, por exemplo, o 6,2 não é tão preciso, mas ele vai ter mais ou menos uma noção entre 5 e 10, que aqui é um pouco menos que a metade, então ele vai chegar e vai dizer é 6. Então tá bom. Aí você pede para o que está no eixo Y verificar olhando perpendicular, né? Então 90 graus daquele seu bambu que você deixou ali em pé, nesse canto, ele vai te dizer, está em 17. Então você marca inicialmente o valor do eixo X, depois o do eixo Y. Sempre assim nessa sequência, X primeiro, Y depois. Aí você vai contornando o seu lago, né, na borda, né, e vai colocando o seu bambu e peça para a pessoa que está lá no eixo X te dá o valor, do eixo Y te dá o valor. Então você tem aqui todos os contornos e todos os pontos. A partir daí que você tem, você, com o seu papel, você vai lá, abre no seu browser o GeoGebra, e daí inicialmente, você vai ter que clicar aqui no 9 pontinhos e clicar para que abra como GeoGebra clássico, e vai aparecer aqui em cima, em vez de ter isso aqui, vai ter estas figuras aqui dos pontos, segmentos. Então, você vai começar na parte de entrada, aqui onde está o sinalzinho de mais, você clica com o mouse aqui e começa a colocar os pontos que você demarcou. Então, no caso aqui, o A, você coloca em maiúsculo, igual, abre parênteses, e coloca 6,2. Não faça 6,2 não, que é o correto nacional, né? Mas é porque o software é em inglês, então é 6,2, coloque uma vírgula e 17,2, que é o ponto X e Y. Faça com todos os pontos que você tem, então você vai conseguir perceber que vai aparecendo os pontos aqui à direita e você vai ver que é o desenho do seu lago. No caso aqui, eu
tinha feito um lago no slide anterior que ficou um pouco diferente desse daqui, porque esse daqui eu segui o do primeiro slide, que é a figura inicial. Então, está aqui todos os pontos e verifica que parece até um peixe, né? Então, é bem... Mas o importante é que apareçam esses pontos aí. A partir do momento que apareceu os pontos, o que você vai fazer? Você vai nessa aba aqui e veja que tem um triângulo aqui e você clicando nele vai aparecer polígono. Clica nele e daí o que você precisa fazer? Você vai com o mouse no primeiro ponto, que é a esquerda do eixo Y, clique nele e depois começa a clicar em todos os pontos sequencialmente, ou seja, não pode passar daqui para um outro ponto dali, não. Tem que seguir na sequência. C, D, E e tal. Então faça o contorno dele sempre, clicando em todos os pontos. E no último você clica novamente, quando você retornar, né, você clica novamente e daí o que vai acontecer? Vai aparecer numa dessas entradas aqui, vai aparecer polígono 1, então vai te discriminar o polígono e vai te dar um número. Essa é a área do polígono em metros quadrados ou em centímetros quadrados, dependendo do que você fez. Vejam que aqui nesse eixo X e Y, você às vezes vai precisar, com a bolinha do mouse, você vai ter que rodar para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o tamanho do eixo para ficar melhor a visualização. E você tem que conferir se o eixo X e o eixo Y estão dando os valores dos seus pontos. Pessoal, não se esqueçam de, depois disso, dar uma olhada lá no link que eu vou deixar aqui, que é um outro vídeo que eu fiz para calcular a profundidade média. Então, daí você tendo a área multiplicando pela profundidade, você consegue ter o volume total do seu lago e isso te dá condições de vocês calcularem quanto você pode pôr de peixes no seu açude, lago. Então é isso aí. Eu vou deixar também o link da música e espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal.